Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a correção da ficha de exercício de número 4, tá ok? Então na ficha de número 4, a primeira questão nos diz o seguinte: a sequência seguinte é uma progressão geométrica, observe. E aí nós temos aí os valores 2, 6, 18 e 54. Como já foi dito que é uma progressão geométrica, né? Então a razão aqui vai estar multiplicando ou dividindo. Como os valores estão aumentando, a gente está vendo que está multiplicando. Se a gente analisar os dois primeiros, a gente percebe que a multiplicação aqui está sendo por 3, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18 e sucessivamente. Determine o oitavo termo dessa progressão. A gente quer saber o oitavo termo. Se você não quiser usar a fórmula do termo geral, é só continuar multiplicando aqui por 3 e a gente vai chegar no oitavo termo. Se for usando a fórmula, né, só é separar de acordo com o que aparece lá no termo geral, né? Então, o AN é o A8 é o oitavo termo, é o que a gente quer descobrir. O primeiro termo é 2. A razão, como eu falei para vocês, é 3, né? Só é dividir aqui um sucessor pelo antecessor. E N8 porque está pedindo o oitavo termo, né? Substituir aqui na fórmula, um exemplo simples, né? Então, a gente substituiu o primeiro termo, a razão e o N. O detalhe aqui desse assunto, gente, que a gente deve chamar a atenção, é porque na progressão geométrica, o que implica aqui é trabalhar com potências de expoente grande. Então, os cálculos aí são cálculos, às vezes, demorados, que vai gerar uma certa dificuldade. Por isso aqui eu quero parar para lembrar, para que a gente lembre do seguinte: está estudando um conteúdo como esse, evite estar fazendo os cálculos toda vez na calculadora, tá? Porque isso aqui no Enem, lógico que das 45 questões, são algumas que vai acontecer um cálculo como esse, mas são essas que são questões relativamente fáceis, porque se cai um enunciado nesse estilo, é uma questão fácil de fazer. Se é uma questão fácil para que a gente possa estar fazendo, e eu perco uma questão como essa, meu concorrente lá vai acertar, né? Então aí a necessidade de, aqui por exemplo, uma potência dessa, veja, dá 2187, eu estar treinando isso manualmente, deixo uma folhinha já à parte para estar fazendo. Na hora que eu pego uma questão dessa numa avaliação externa, fica bem mais simples. Mas se eu crio o hábito de toda vez estar fazendo isso na calculadora, eu crio uma dificuldade maior para mim, tá bom? Então a dica que fica é: pegou esse tipo de cálculo, está exercitando, está treinando, faça a parte, fica mais fácil. E no final ainda tem outra multiplicação, 2 vezes 2187. E aí a gente chega no resultado final, que é 4.374. Tá bom? Então, utilizando a fórmula do termo geral, chegamos aí. Se não quisesse, era continuar multiplicando aqui por 3, mais 4 vezes, né? E chegaríamos aí no oitavo termo. Ok assim? Vamos aí para a segunda questão. A questão do vestibular, a questão da VUNESP, onde nos diz que várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha, por exemplo. Aí vem aqui a tabela, onde muitas vezes a gente lê o enunciado e fica com uma dúvida, né? Nesses esquemas geralmente vem para esclarecer. Veja que na primeira pilha tem uma tábua só, na segunda tem 2, na terceira tem 4, na quarta tem 8. Se a gente for analisar a quantidade, veja que está dobrando. Se está dobrando, progressão aritmética não pode ser, né? Se está dobrando, não pode ser uma progressão geométrica, né? E se existe uma relação de sempre estar dobrando, aí eu posso afirmar que isso é uma progressão geométrica. Isso é uma outra dificuldade nossa, é entender qual o assunto, qual a minha ferramenta que eu utilizo para responder essa questão, né? Isso é uma dificuldade grande que a gente tem. Pegar um enunciado sem saber do que se trata, ler, entender qual o assunto, né? E aplicar muitas vezes a fórmula necessária. Então, essa é uma dificuldade. Então, fica a dica aqui, está dobrando, né? Está tendo esse princípio aí multiplicativo, então é uma progressão geométrica.
Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Na 12ª pilha vai ter quantas tábuas? Então, vamos separar aqui os dados, né? A gente está querendo o valor do 12º termo, então cada pilha dessa é o termo lá da sequência. Então, no primeiro termo você tem 1. A razão é 2, porque falei para vocês aqui que está dobrando, né? E n é 12. Quando a gente faz isso aqui, aí a sequência agora é fácil, porque jogar na fórmula, né, substituir e resolver. Aí agora se torna como o exemplo anterior. Mas o problema maior está na nossa interpretação, né? Então, a gente está querendo descobrir quem é o A12, onde o primeiro termo é 1, a razão é 2 e o expoente vai ficar 12 menos 1, né? Então, 12 menos 1, 11. E aí, gente, volta aquele problema, né, de termos uma potência com expoente muito grande. E aí eu volto a repetir. Treina isso fazendo manualmente. Se você não treinar isso manualmente, você vai estar levando uma dificuldade a mais na hora da tua prova, na hora da tua avaliação externa. Tá certo? Só vai sanar essa dificuldade treinando. Não tem outro caminho. Tem que fazer isso aqui manualmente para você adquirir o hábito de fazer esses cálculos manualmente. Tá bom? Então, 1 na multiplicação ele é elemento neutro, ele não vai acontecer nada. Então, esse 1 aqui eu já posso até tirar. É só calcular 2 elevado a 11 e eu já vou chegar no resultado. Tá bom? Então, 2 elevado a 11, 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes 2048. Tá bom? Então, na 12ª pilha, a gente tem aí 2048. 2048 tábuas. Ok? Na terceira questão, encontre o valor de x, sabendo que a PG é crescente. Então, aqui está a progressão geométrica de 3 termos. A gente quer achar o termo do meio. Se o x fosse o primeiro ou fosse o último, seria bem mais fácil. A gente acharia a razão, dividindo aqui um sucessor pelo antecessor, e já iria encontrar o valor de x. Mas como ele está aqui no meio, só se a gente utilizar aqui o teorema de Chutágoras, ficar aqui na tentativa até achar um termo que dê certo. Ou, aí seria uma forma mais simples, vamos supor que essa questão tivesse o gabarito. Aí, se ela tivesse o gabarito, era só ir utilizando aí as alternativas aqui no x e verificando se ia dar certo ou não, tá bom? Mas não é o caso aqui, né, de ter o gabarito. O que a gente sabe é que ela é crescente, então esse x obrigatoriamente ele tem que ser maior que 7 e menor que 112, não pode ser diferente, né? Mas tem duas formas de resolver, do jeito como está aqui, né? Eu já falei que poderíamos usar as alternativas, isso já seria uma terceira maneira. Do jeito que está aqui, a gente pode fazer usando a fórmula do termo geral, que é como eu vou fazer agora, e pode fazer também através de uma proporção que eu vou explicar depois. Pode ser feito de duas formas diferentes. Então, primeiro eu vou fazer usando a fórmula do termo geral. Então, A3 é 112, que é o último termo. O primeiro termo é 7. A razão a gente não sabe quem é. E n é 3. Dessa forma aqui, a gente vai achar a razão. Quando a gente tiver achado a razão, aí vem aqui, só multiplicar por 7. Ou dividir de 112. E aí a gente acha o valor de x. Então, eu vou substituir na fórmula. A diferença é que nesse caso aqui a incógnita não é o AN, diferente lá do primeiro e do segundo, né? A incógnita aqui é a letra Q, é a razão. Então, eu vou pegar esse 7 que está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo, tá? E o expoente eu já vou subtrair. Então, vai ficar 112 dividido por 7 igual a Q elevado a 2. Essa divisão aqui é uma divisão exata, uma divisão aparente. 112 dividido por 7 dá 16. E aí eu já peguei esses dois membros e inverti esses dois membros, né? Porque aí a gente invertendo aí os dois membros, não altera sinal, tá bom? E aí quando chega nessa parte, para tirar esse expoente 2 aqui, o inverso da potenciação é a radiciação, é uma raiz. Então eu tiro este expoente colocando uma raiz no outro membro. E um detalhe, sempre que o expoente for par, antes da raiz a gente tem que colocar um mais ou menos aqui. Por quê? Porque quando o expoente é 2, a gente tem uma equação de segundo grau. E na equação de segundo grau, quando a gente vai resolver, a gente não acha x1 e x2, são dois valores, porque 1 é quando a gente deixa o sinal positivo lá da fórmula de Bhaskara.
e o outro é quando a gente deixa o sinal negativo. É o caso aqui. A gente vai achar um como se fosse o x1 e o outro como se fosse o x2, tá bom? A raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar um 4 negativo e vai ficar um 4 positivo. Essas são as razões. Só que aí tem um detalhe aqui. A PG ela é o quê? Crescente. Quando é que a PG é crescente? Por isso que a gente viu antes lá os tipos de progressão, né? Crescente, decrescente, aparente, alternante, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, se ela é crescente, ela não pode ser negativa. Esse aqui a gente descarta. Só pode ser positivo. Aí, como eu sei que a razão é 4, é só vir aqui multiplicar. 7 vezes 4, 28. Então, 28 é justamente esse segundo termo aqui, o valor de x. Ou poderia fazer 112 dividido por 4, daria 28 do mesmo jeito. Mas com certeza fica mais fácil multiplicando por 7. Pronto, 28 é o resultado. Só que a gente precisou achar a razão antes. Uma outra forma de fazer isso é a proporção. De que forma? É como se a gente fosse encontrar a razão aqui. Para encontrar a razão, não seria x dividido por 7? Não seria o A2 dividido pelo A1? Como eu não posso dividir x por 7, eu tenho uma fração. Essa fração ela é igual a se eu pegasse o 112 e dividisse por x. É como se eu estivesse procurando aqui a razão. Então, armando isso daqui, a gente encontra aí a razão. Tá certo? Como são dois cálculos para encontrar a razão, duas frações, as duas são iguais. Então, aqui eu tenho uma proporção. Então, é só fazer meio pelos extremos aqui agora. X vezes x igual a 7 vezes 112. Desenvolver isso aqui. Quando a gente achar o valor de x, a gente já vai achar o resultado. Nesse cálculo aqui, a gente não vai procurar a razão. A gente já vai achar o valor de x, já vai achar o segundo termo. Tá ok? Então, x vezes x, x ao quadrado, 7 vezes 112, 784. Mesmo esquema que a gente fez aqui, ó, vai fazer aqui. Tira o expoente, mais ou menos, a raiz de 784. A raiz de 784 é 28. Lembrando do esquema do mais ou menos, 28 negativo e 28 positivo. Como a PG é crescente, esse menos 28 ele não cabe aqui, tá certo? Então, 28 positivo. Então, tá aí duas formas diferentes para a gente estar resolvendo essa terceira questão.